temos o exemplo do seu Antônio, um paciente psiquiátrico que tem autonomia e qualidade de vida. O seu Antônio é um dos moradores de uma residência terapêutica que a Cissa Soriano foi conhecer. Vamos ver. As grades não são para prender, mas para proteger os moradores. Depois de passar 30 anos trancafiado em vários manicômios, seu Antônio Sérgio tem a chave do portão. Que novidade, meu Deus do céu, o que é isso? Bom dia! Eu tô com uma novidade tão grande aqui na minha frente que eu não sei o que eu vou falar, viu? Tudo bom, seu Paulo Sérgio? Tudo bem, ô. A autonomia de abrir a casa é uma novidade para os moradores, que por força do hábito, seu Antônio insiste em chamar de pacientes. Sou morador, mas sou paciente, que toma medicação aqui e tudo. A gente usa aqui dentro das casas os moradores, né? Aqui nós somos eles são os moradores e nós somos os trabalhadores. E os trabalhadores têm o cuidador, tem o gestor, tem o profissional da enfermagem. Viver numa casa terapêutica é o fim de um ciclo de internações. Seu Antônio passou metade da vida trancado em manicômios de São Paulo. Eu comecei a consumir maconha e fui internado depois porque eu tomei um remédio lá de um tóxico e desandou tudo no meu organismo. Eu fui internado pelo NPS, que era NPS, na borda do campo eu fiquei. Eu tenho muita lembrança ruim. E a gente fica lá sentado no chão, dormindo no chão. Tomei choque no Progo da Rocha, apanhei no Progo da Rocha, dei uma tapa na cara, chute. Para este público que não tem mais os laços familiares e principalmente, mesmo que tenha os laços, mas que essa família não consegue estar trazendo de volta e cuidando como deve ser cuidado, aí entra as residências terapêuticas. Cuidadoras se revezam no atendimento aos moradores 24 horas por dia. Mais do que conforto e assistência, aqui, seu Antônio ganhou voz. O ideal é que... Quantos cigarros é permitido para a gente fumar aqui? Quantos cigarros é permitido? Quantos a gente discutiu na Assembleia passada? Eu não lembro. Eu lembro bem, 5. Não foi isso? 5 por dia? 5 por dia, tá bom? Mas aí a gente pode ir rediscutindo isso nas próximas assembleias. Tá bom? A Assembleia da Casa é um momento onde senta todos os moradores e trabalhadores, né? E aí a gente coloca em dia todas as questões da casa. Eu arrumo a minha cama, tomo meu banho, levo a menina aqui pra cima pro quarto, cato vassoura, cato rodo, levo roupa, trago roupa, guardo roupa, eu chamo ele pra tomar remédio, eu faço um monte de coisa aqui. É muito simbólico ter a chave da própria casa e como seu Antônio encontra felicidade nesse simples gesto de abrir o portão. Experiência como a dele é uma prova de que é possível ter autonomia. Clarice, eu queria saber de você, inclusive é uma pergunta que a gente também respondeu aqui, recebeu do Fernando Gregório da Silva, por que as pessoas sentem tanto medo de conviver com pacientes psiquiátricos e por que elas têm tanto preconceito com essas pessoas que precisam de atenção e ajuda? Eu acho que, pensando um pouco na humanidade, né, a gente pensa que as pessoas que estão em sofrimento psíquico agudizado, elas tendem a quebrar um contrato social, vamos dizer assim, né? A gente tem autores como Foucault, como Canguilhem, que vão trabalhar um pouco isso, né? Vão falar que o problema da saúde mental e o que diferencia a saúde mental das outras áreas da saúde é o fato de que são pessoas que quebram esse contrato implícito estabelecido de convivência, de como as coisas acontecem, e isso coloca as pessoas que não quebraram esse contrato numa certa instabilidade de relação, né? Então é como se você não pudesse saber o que pode acontecer com aquela pessoa, que relação que ela vai ter, e isso eu acho que começa a criar um certo preconceito, vai criando uma outra relação. Para além disso, a gente vê, tem um livrinho muito bom do Foucault, que chama Doença Mental e Psicologia, um livrinho, que é um livro curto dele, que dá um pouco esse panorama também de como a doença mental, de uma maneira geral, ela foi sendo associada
na humanidade, né, com questões morais, né? Na época dos primeiros hospitais psiquiátricos, na época da Revolução Industrial, a doença mental ela era associada também à vagabundagem, né? Pessoas que não trabalhavam ou à prostituição. Sim. Então, essa moralização da doença mental foi fazendo com que as pessoas começassem a pensá-la como desvio de caráter mesmo, né? Como disse o Ed, por exemplo, dando exemplo da questão de álcool e outras drogas. Eu li uma reportagem interessante também que diz que, bom, a gente viu um exemplo de residência terapêutica, mas tem também as comunidades terapêuticas e que cerca de 90% das comunidades elas estão vinculadas a entidades religiosas e daí que estão centradas na abstinência e salvação, que é um pouco daquilo que a gente conversava. É um problema essa administração por parte dessas organizações religiosas, dessas comunidades? É um problema gravíssimo. A gente pode dizer que a comunidade terapêutica é um manicômio do século XXI. É, né? Mesmo? É um modelo mais proeminente do que a gente conhece como manicômio, como privação de liberdade, com práticas de tortura. Diferencia a comunidade da residência que a gente viu? Quais são as diferenças? É interessante porque é quase que o oposto, Sim. né? Assim, o pessoal das comunidades terapêuticas, eles são criativos para dar nomes, né? Porque fica super bonito. Mas a residência terapêutica é um programa, serviço residencial terapêutico para pessoas egressas de longa permanência em hospital psiquiátrico ou pessoas que têm um sofrimento severo e persistente, que têm questões de moradia que precisam ser resgatadas, né? Do habitar, enfim. E que está sempre referenciada por um serviço de base territorial e comunitária. Então, a pessoa está sempre na relação, inserido no contexto comunitário, social, né? Comunidade terapêutica, pelo contrário, ele já inicia como um modelo de segregação, de privação de liberdade. Ele tem ganhado muita força, especialmente com a bancada evangélica, né, com o lobby, porque tem muito dinheiro envolvido, né, e muito dos recursos. Inclusive, saiu uma portaria que tirou, né, grande parte do recurso de serviços de base territorial comunitária, de cuidado humanizado, e foi deslocado para entidades privadas como a comunidade terapêutica e hospitais psiquiátricos, né? Lá é um espaço que o cuidado é bastante, enfim, não apenas na nomenclatura, porque ali as pessoas realmente elas sofrem bastante, né? O sofrimento psíquico é agravado, com certeza. E quem são essas pessoas que estão dentro das comunidades terapêuticas? Os trabalhadores? Não. Os internados. Quem são essas pessoas? Então, são pessoas... Porque não é internação compulsória. Às vezes tem internação compulsória, porque a gente tem algumas modalidades de internação, né? Internação pela Lei 10.216 da reforma psiquiátrica, tem a internação voluntária, a involuntária, que é feita ou pela família ou pela equipe técnica, pelo médico. Sim. E a compulsória, quando há uma ordem judicial. Sim. Há de tudo. Infelizmente, há uma sedução se você pegar um folheto, por exemplo, de comunidade terapêutica que está em todos os cantos hoje em dia, são lugares lindos, são fazendas, né, com piscina, só que as piscinas eles não vão mergulhar, eles vão limpar as piscinas, né? Tem fiscalização também. Tem órgãos que fiscalizem isso? Não, existe, mas que a proliferação é tão grande e agora com esse financiamento maciço, as pessoas... Tem a federação, a FEBRACT, com o FENACT, então há uma série de associações de donos de comunidades terapêuticas que fazem todo um lobby bastante forte, e a fiscalização existe, mas ela ainda vai ter muito trabalho pela frente. Eu ouvi, inclusive, um dado de 2017 que fizeram fiscalização nessas comunidades e que foram apontados práticas como tortura, como aprisionamento, realmente. Então, a fiscalização é necessária, mas nem sempre... A lógica é um pouco perversa, né? Porque
quem atua com as pessoas em sofrimento decorrente do uso de álcool e drogas. Em dado momento, o tratamento de base territorial comunitária, que é o mais indicado, sim, cientificamente comprovado, com vários estudos e na prática também, quando o recurso, o financiamento é igual ao SUS, que é um projeto maravilhoso, mas quando o financiamento é desviado para outras, sim, você não consegue. Então, você perguntou quem que vai para lá, né? São filhos de famílias bastante vulnerabilizadas, sim, vulneráveis, e que o Estado acaba não conseguindo chegar muitas vezes, sim, porque não há um financiamento adequado. Então, uma pessoa que precisa de uma atenção diária, por exemplo, uma visita domiciliar diária, muitas vezes a equipe não consegue contemplá-lo porque a demanda é muito grande. A equipe é pequena, a demanda é enorme, e aí a gente vai tentando conversar com a família, né, mostrando a importância do cuidado na comunidade, enfim. Mas, em dado momento, ela acaba, pelo desespero e pela falta de um cuidado que o CAPS tem a capacidade técnica, ética de dar, mas não tem os recursos financeiros, recursos humanos, enfim, recursos de toda a ordem para cumprir a sua missão. Ele acaba apelando para uma medida mais extrema, que é o caso da comunidade. E aí a pessoa acaba apelando para uma medida que não é eficiente, não é eficaz, não é efetiva, tanto que, se você perguntar para as pessoas que já foram para fazer tratamento, entre aspas, em comunidades terapêuticas, elas vão repetidas vezes, né? Porque, obviamente, não quando ela retorna ao convívio... Sim. Clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.